Você já ouviu falar da ilha Norfolk? Um pedacinho de paraíso perdido no meio do Pacífico. Areias douradas, falésias imponentes, florestas intocadas. Mas por trás dessa beleza tropical se esconde um segredo antigo, terrível, sufocante, assustador. Dizem que à noite, os ventos que cortam as árvores não estão sozinhos. Eles trazem sussurros, gritos, ecos de uma dor que nunca foi enterrada. Você teria coragem de pisar numa ilha onde os mortos ainda caminham, onde cada passo pode despertar algo adormecido, porque esta não é só uma ilha, é uma prisão que o tempo esqueceu, é um campo de horror selado pelo sofrimento humano, é um santuário para os arrependidos e para os amaldiçoados. Fique comigo até o final, porque hoje você vai descobrir por que muitos acreditam que ninguém sai da ilha Norfolk sem levar com si uma sombra. Era o ano de 1774. O mar estava calmo, mas o céu começava a escurecer. A bordo de um grande navio britânico, o lendário navegador James Cook avançava pelas águas do Pacífico Sul em mais uma de suas expedições ousadas. Durante dias, a tripulação cruzou o oceano aberto, cercada apenas pelo som do vento e o farfalhar das velas, até que algo surgiu no horizonte, uma massa de terra coberta por uma densa névoa. Era pequena, isolada e parecia flutuar entre as nuvens baixas como se fosse um segredo guardado pelo próprio mar. Quando se aproximaram, os marinheiros ficaram em silêncio. Não era comum esse tipo de reação, mas havia algo naquela ilha que paralisava a língua dos homens mais bravos. James Cook foi o primeiro a quebrar o silêncio. Em seu diário, ele escreveu sobre a beleza selvagem do local. Árvores gigantescas, um verde vibrante, falésias escarpadas que pareciam ter sido esculpidas à mão e praias intocadas que reluziam sob a luz cinzenta do céu. Parecia, à primeira vista, um paraíso secreto, mas ele também descreveu algo a mais, algo que escapava da lógica. Um silêncio estranho, profundo. Não era a paz de um lugar calmo, era o silêncio de um local onde não se deveria estar. A tripulação notou que não havia pássaros, nenhum som de animais, nenhuma brisa entre as folhas, apenas aquele vazio acústico, tão denso que alguns disseram sentir pressão nos ouvidos, como se o ar ali fosse diferente. Os homens hesitaram em descer. Um deles, o mais jovem, comentou com Cook: "Capitão, é como se a ilha estivesse nos olhando." Cook não respondeu, mas seu olhar ficou fixo nas árvores retorcidas próximas à praia. E ele também sentiu um arrepio, um desconforto, algo que não vinha do frio ou da chuva. Mesmo assim, ele pisou em terra firme. Era sua missão explorar. Mas o que ele não sabia era que aquela ilha carregava muito mais do que solo fértil e florestas exóticas. Ela escondia uma dor antiga, uma ferida aberta, e naquela primeira noite, quando montaram acampamento próximo à costa, os homens ouviram, ou acharam que ouviram, vozes baixas, vindas do mato, cochichos, murmúrios. Ninguém quis investigar. No dia seguinte, partiram cedo. Cook registrou tudo com precisão britânica, mas evitou conclusões sobrenaturais. Ainda assim, anos mais tarde, historiadores diriam que foi ali, naquele instante de silêncio, que a ilha mostrou sua verdadeira face pela primeira vez. Eles não sabiam, mas haviam acabado de entrar num terreno amaldiçoado. O ano era 1788. O mundo estava mudando, impérios se expandiam. E a Grã-Bretanha, sufocada pelo crescimento da criminalidade, precisava de um destino para os seus indesejáveis, não qualquer prisão. Eles queriam um buraco esquecido pelo mundo, onde ninguém escaparia, ninguém se lembraria, e onde a dor pudesse existir longe dos olhos da sociedade. Foi quando o olhar da coroa se voltou para um lugar remoto e aparentemente ideal, a ilha Norfolk. Distante
Isolada por quilômetros de oceano profundo, cercada por falésias afiadas e florestas densas, Norfolk parecia perfeita. Um local bonito, demais para esconder tanta crueldade, mas talvez por isso mesmo, tão adequada para ser o cenário de um verdadeiro inferno na Terra. Em poucos meses, a beleza natural da ilha começou a desaparecer sob as mãos de arquitetos do sofrimento. Foram erguidos muros de pedra úmida, portões de ferro e prisões subterrâneas, cavernas cavadas na terra fria e escura, onde os prisioneiros passavam os dias sem ver a luz do sol. Eles não eram apenas criminosos comuns. Muitos haviam sido condenados por roubar um pedaço de pão, outros por desafiar o governo. Entre eles, presos políticos, mulheres grávidas, adolescentes assustados e, sim, também assassinos violentos. Mas todos, sem distinção, recebiam o mesmo destino cruel, o esquecimento através da dor. Os guardas eram implacáveis. Castigos físicos eram rotina. Trabalhos forçados, sob o sol escaldante ou a chuva cortante, duravam horas sem fim. Homens e mulheres eram forçados a abrir valas, carregar pedras pesadas colina acima, derrubar árvores com as mãos ensanguentadas. Se caíssem, chicotes, se gritassem solitária, se resistissem, eram jogados em celas subterrâneas, onde o ar era grosso e mofado, e os gritos não tinham para onde escapar. Diziam que algumas dessas celas tinham apenas o espaço para sentar, nenhum lugar para deitar ou ficar em pé, e muitos passavam dias ali, com ratos lambendo suas feridas e a escuridão devorando lentamente sua sanidade. E o mais assustador, não havia onde fugir. O mar era uma muralha. As ondas altas e violentas engoliam qualquer tentativa de liberdade. Muitos preferiam a morte ao confinamento. E, de fato, muitos encontraram nela sua única saída. As árvores começaram a secar. Em certas áreas da ilha, as aves sumiram. E até os próprios guardas começaram a dizer que havia algo errado naquele lugar. Como se o sofrimento humano estivesse impregnando o solo, envenenando o ar e acordando algo muito mais antigo do que eles imaginavam. Foi nesse momento que a ilha Norfolk deixou de ser apenas um pedaço de terra no oceano. Ela se transformou em uma entidade viva de dor. Um lugar onde o tempo parava, onde os gritos ecoavam, mesmo sem boca para gritá-los. E o que vinha a seguir seria ainda mais assustador. Com o passar dos anos, a ilha Norfolk afundou ainda mais em escuridão. Não bastava prender, era preciso punir, quebrar, anular qualquer resquício de humanidade. Chegamos ao século XIX e os registros que sobraram dessa época são difíceis de acreditar. E o pior, são todos reais. Os arquivos falam de carne podre servida como alimento, pão mofado, água barrenta, vermes vivos nas tigelas. Prisioneiros disputavam restos com ratos. Às vezes, os ratos eram o único prato principal. E se alguém reclamasse, era levado ao pátio de execução. Sim, execuções públicas, açoites até os ossos aparecerem, forca e o temido poste da punição. O condenado era amarrado, nu debaixo do sol escaldante ou da chuva congelante, por 3 dias inteiros. Sem comida, sem água, sem direito a desmaiar. As testemunhas daquela época, poucos que sobreviveram, descrevem sussurros durante a noite nas celas escuras. Mas não eram de prisioneiros. Eram vozes que não vinham de nenhum canto. Pareciam sussurrar dentro da mente, chamando, provocando, enlouquecendo. Havia uma cela em especial, uma solitária tão pequena e abafada que a própria madeira das paredes parecia suar ódio. Ali, prisioneiros eram deixados por dias, sozinhos, com suas culpas, com seus medos e com o que quer que mais estivesse ali dentro. Muitos saíam dali sem fala. Outros riam sozinhos, mastigando o próprio braço. E alguns jamais saíam.
Um relato escrito por um oficial da época, encontrado décadas depois, descreve algo arrepiante. Não era o silêncio que mais me assustava. Era o som de alguém respirando, mesmo quando todas as celas estavam vazias. Você acha que isso é o pior? Espere até ouvir o que os guardas descobriram em suas últimas noites na ilha, porque por trás de toda essa crueldade humana, algo mais parecia despertar. Algo que não vinha com o vento ou com a maré, mas com os mortos. Norfolk havia se transformado num inferno cercado por água. Aqueles homens não viviam, sobreviviam. Dia após dia, a carne apodrecia nas marmitas, o couro da pele rachava sob o chicote e a mente... a mente já havia partido fazia tempo. Mas então, em 1834, tudo explodiu. Foi em uma madrugada abafada, sem lua, onde o ar parecia mais grosso que o normal. Alguns presos combinavam códigos com batidas nas paredes, outros usavam migalhas para desenhar planos no chão da cela. E naquela noite, a revolta se ergueu como um grito engasgado de séculos. Eles atacaram com pedras, pedaços de madeira, correntes arrancadas do chão. Guardas foram pegos de surpresa, degolados ainda dormindo. O sangue escorreu pelos corredores como se a ilha chorasse, tijolos molhados, grades pintadas de vermelho. Alguns prisioneiros dançavam sobre os corpos como se estivessem possuídos. Outros apenas choravam, em silêncio, com as mãos sujas de morte. E quando a poeira finalmente baixou, a prisão estava coberta de cadáveres. Mas então, algo ainda mais estranho começou. Na manhã seguinte, um guarda sobrevivente fugiu da ilha em completo choque, com os olhos arregalados e o corpo trêmulo. Antes de desmaiar em um navio britânico, ele murmurou: eles não estavam mais sozinhos. Aqueles que mataram foram observados. E algo os seguiu de volta às celas. Nos dias seguintes, os relatos dos sobreviventes ficaram mais perturbadores. Luzes se apagavam sozinhas. Objetos eram arremessados no escuro, e os próprios prisioneiros, os poucos que ainda viviam, diziam ver os guardas mortos caminhando pelos corredores, de cabeça baixa, como se ainda estivessem de patrulha. Um deles foi encontrado enfiando os dedos nos olhos, dizendo que queria parar de ver o que andava por ali. Outro ficava murmurando a mesma frase, noite após noite. Eles não nos perdoaram. Eles ainda estão aqui. Eles ainda estão aqui. Algo naquela chacina despertou a fúria da ilha. Não era apenas sangue o que havia sido derramado. Era um pacto antigo, uma linha que jamais deveria ter sido cruzada. A rebelião terminou, mas a paz nunca mais voltou. A rebelião sangrenta havia passado, mas as feridas que ela deixou jamais cicatrizaram. E não estou falando das que ficaram nos corpos, mas nas paredes, no solo, no ar. Algo mudou profundamente na ilha Norfolk depois daquele massacre. Algo invisível, mas presente. Pouco tempo após os últimos corpos serem enterrados ou jogados ao mar, os guardas começaram a falar. Primeiro, foram sussurros trocados às escondidas, sempre no escuro, longe dos superiores. Um sentinela relatou ter visto um vulto parado entre os pinheiros, observando a torre de vigia. Achou que era um prisioneiro foragido. Correu até lá, lanterna em mãos, mas não havia nada. Nem pegadas, nem rastros. Só o cheiro estranho de ferro velho e enxofre. Naquela mesma semana, um soldado se jogou da muralha, gritando: eles estão na minha cabeça. Eles estão me chamando pelos nomes que eu não conheço. Outros começaram a relatar gritos durante a madrugada. Gritos de homens sendo torturados, dilacerados, implorando por misericórdia. Mas quando todos corriam para as celas, não havia ninguém lá, nem prisioneiros, nem rastros, nem som, só o silêncio, um silêncio esmagador. Logo, os relatos ficaram mais físicos.
Sentinelas começaram a acordar com marcas no pescoço, como se mãos invisíveis tivessem tentado estrangulá-los enquanto dormiam. Outros sentiam o peso de corpos deitados sobre eles, como se alguém ou alguma coisa os observasse de cima durante horas. Um dos relatos mais assustadores veio de um capitão veterano. Ele disse que, certa noite, ao entrar na antiga câmara de tortura, viu todos os instrumentos se moverem sozinhos, correntes se balançando, ferros se aquecendo sem fogo e um som metálico que parecia sussurrar: "Eles ainda estão aqui. Nós nunca partimos." As árvores também começaram a participar da sinfonia macabra. Folhas que não balançavam com o vento, mas se agitavam quando alguém passava. Galhos que estalavam sozinhos, como se algo caminhasse invisível entre eles. E à medida que os meses passavam, os próprios prisioneiros começaram a implorar para serem transferidos. Alguns pediam para ser executados. Sim, preferiam a morte a continuar ouvindo os passos noturnos. Norfolk não era mais só uma prisão. Era um lugar onde os mortos ainda viviam, onde o tempo se recusava a seguir em frente, onde o passado se repetia, noite após noite, como um filme amaldiçoado. E no coração de tudo isso, a ilha, silenciosa, imóvel, mas viva. A essa altura, a ilha Norfolk já não era mais vista como um lugar de castigo. Era um eco de dor viva, um campo saturado de sofrimento, onde nem o tempo parecia avançar. Mesmo com os planos de reestruturação da coroa britânica, mesmo com promessas de melhorias, novos protocolos, reforço na segurança e tentativa de modernização, nada disso foi suficiente, porque algo ali dentro já havia despertado. Algo que não se apaziguava com ordens militares ou discursos políticos oficiais. Enviados para reavaliar o funcionamento da prisão, não conseguiam ficar por muito tempo. Alguns sequer conseguiam passar da primeira noite. Um capitão escreveu em seu diário: "O ar aqui é pesado, como se respirássemos ossos moídos, e os olhos que nos seguem não são humanos." Vários relatavam quedas bruscas de pressão, sensação de náusea intensa e desmaios sem explicação. Alguns descreveram ouvir vozes dentro da própria mente, repetindo nomes desconhecidos, frases antigas e gritos que não vinham de lugar algum, mas estavam por toda parte. Houve surtos. Sim, surtos. Oficiais experientes, homens treinados, armados, endurecidos pela guerra e pelo tempo, começaram a perder a sanidade. Um deles foi encontrado completamente nu, no pátio interno, ajoelhado e com os olhos fechados, murmurando: "Eles estão todos aqui. Eles não param de me tocar. Não consigo mais ser eu." Outro arrancou parte da própria pele do rosto com as unhas, dizendo: "Quero sair de mim. Quero sair de mim." As autoridades começaram a ver que não havia nada ali que pudesse ser consertado, porque aquilo não era mais só uma prisão. Era um santuário de dor, um altar de memórias violentas, onde o próprio solo parecia recusar qualquer forma de paz. Então, em 1855, a prisão foi oficialmente fechada. Os documentos foram assinados às pressas. Os arquivos selados, os guardas evacuados, os prisioneiros, os que restavam transferidos em silêncio, sem nem saber para onde iam. Norfolk foi deixada para trás e os navios partiram. Mas quando o último barco se afastava da ilha, um dos marinheiros disse ter visto vultos na praia, parados em linha reta encarando o mar. Ele jurou que não eram homens vivos e que seus olhos não tinham olhos. E se eu te disser que mesmo depois de fechada, a ilha nunca descansou, que os mortos nunca aceitaram o silêncio, prepare-se para descobrir o que realmente acontece com aqueles que se aproximam de Norfolk depois do fechamento. Porque há registros e há vítimas. 1 ano após o fechamento da prisão, o silêncio voltou a reinar sobre Norfolk. Mas não por muito tempo. Em 1856, uma nova sombra cruzou o mar, carregando não armas nem correntes, mas sangue. Não era sangue derramado, não.
Era sangue herdado. Sangue que vinha com histórias marcadas por traição, assassinatos e pactos esquecidos. Essas pessoas eram os descendentes diretos dos amotinados do navio Bounty. Sim, aqueles mesmos marinheiros que desafiaram a coroa britânica. Tomaram o navio à força e desapareceram nos confins do Pacífico. Eles e suas famílias haviam vivido por décadas na isolada ilha de Pitcairn, mas o crescimento populacional e a escassez de recursos os forçaram a buscar um novo lar. E o destino escolhido, ou talvez imposto, foi justamente ela, Norfolk. Mas o que parecia ser apenas uma migração se revelou como o recomeço de um ciclo sombrio. Logo ao chegarem, os novos moradores relataram uma sensação estranha. Não era medo, era como se a ilha estivesse esperando por eles. Alguns disseram que nas primeiras noites ouviram batidas nas paredes das casas ainda vazias. Outros que viram formas se arrastando nas encostas durante a neblina da madrugada, sempre em direção ao antigo complexo da prisão. E havia um boato. Um sussurro que começou a correr entre os mais velhos. Eles nunca saíram. E agora, têm novos corpos para possuir. Mas o mais perturbador não era o que os novos moradores estavam vendo. Era o que traziam consigo. Entre os descendentes do Bounty havia histórias obscuras, falas fragmentadas sobre ritos antigos, pactos selados com o oceano e nomes que não podiam ser pronunciados em voz alta. Diziam que os amotinados, ao fugirem da justiça, juraram suas almas às forças que habitavam as águas profundas em troca de proteção e isolamento. E que ao pisarem em Norfolk, algo reconheceu aquele sangue. As crianças passaram a ter pesadelos tão vívidos que acordavam com marcas no corpo, arranhões, hematomas, queimaduras. As mulheres mais velhas se reuniam em silêncio nas noites de lua nova, cercadas por sal e velas pretas, entoando cânticos em línguas mortas. E os homens começaram a desaparecer na floresta, voltando dias depois, com olhos vazios, sem lembrança de onde estiveram. Um dos relatos mais assustadores veio de um garoto de apenas 11 anos. Ele dizia que certa noite, ao olhar pela janela, viu vários homens caminhando lentamente para o mar. Quando correu até a praia, os corpos já estavam submersos, mas seus olhos ainda brilhavam sob a água. Era como se algo, ou alguém, estivesse chamando de volta os espíritos que nunca deviam ter sido libertados. Décadas se passaram. As guerras foram travadas, impérios caíram, o mundo mudou. Mas Norfolk permaneceu igual. Envolta por águas traiçoeiras e névoas densas, a ilha se tornou uma atração turística exótica, histórica, tranquila. Pelo menos era o que diziam nos folhetos. Mas os visitantes, esses que pisavam pela primeira vez em Norfolk, logo percebiam que havia algo errado. Não era visível, não era físico, mas estava lá. Era uma presença. Os relatos começaram de forma tímida, turistas dizendo que sentiam-se observados mesmo sozinhos nas trilhas, como se alguém caminhasse atrás deles, pisando leve demais para ser ouvido, mas pesado demais para ser ignorado. Alguns contaram que perderam completamente a noção do tempo, ficando horas hipnotizados, parados em frente aos portões de pedra da antiga prisão, sem lembrar como foram parar ali, sem saber que o sol já havia se posto. Casais relataram ouvir sussurros entre as árvores, vozes que imitavam seus nomes com entonações deformadas, como se alguém estivesse tentando enganá-los, puxando-os para dentro da mata, e houve desaparecimentos. Vários turistas que chegaram para passar o fim de semana e nunca mais voltaram. Suas barracas, seus pertences, tudo intacto, mas eles sumiram sem deixar um único rastro. Um dos casos mais perturbadores aconteceu em 1998. Um grupo de jovens resolveu acampar próximo às ruínas da prisão.
como uma brincadeira, uma espécie de turismo macabro. Levaram lanternas, câmeras e até um gravador para captar sons estranhos. Durante a madrugada, um dos rapazes, o único que sobreviveu, correu em desespero até a casa da guarda florestal. Coberto de arranhões, com os olhos completamente dilatados, ele só repetia uma frase: eles saíram da parede. Eles estavam debaixo da terra, estavam esperando. Seus amigos nunca foram encontrados, e mesmo com todo o avanço da tecnologia, com GPS, câmeras térmicas, drones, ninguém soube explicar o que aconteceu. Os moradores locais... eles sabem. Eles evitam certos caminhos à noite, jamais atravessam a mata depois das 18 horas. E se o vento muda de direção repentinamente, se o mar começa a se agitar sem motivo, eles trancam suas portas e esperam amanhecer. Até hoje, há regiões da ilha onde celulares param de funcionar, bússolas giram sem controle e o ar parece mais denso. Como se algo ali não quisesse ser encontrado, nem esquecido. Está achando tudo isso surreal? Espera até saber o que pesquisadores paranormais registraram com seus próprios equipamentos durante uma noite inteira na ilha. E o que eles encontraram vai congelar o seu sangue. Hoje, a ilha de Norfolk é vendida ao mundo como um refúgio natural, um pedaço do paraíso no Pacífico Sul. Mar cristalino, florestas verdejantes, silêncio reconfortante. Mas esse silêncio não é paz, é advertência. Para os olhos desavisados, Norfolk é um cartão postal. Mas os que prestam atenção, os que se permitem sentir, sabem que algo ali ainda respira, debaixo da terra. Moradores antigos dizem que a ilha tem vida própria. Ela observa, ela escolhe quem entra e, principalmente, quem não deve sair. Há trilhas que desaparecem ao entardecer, portas que se trancam sozinhas, objetos que somem só para reaparecerem em lugares impossíveis. E o mais estranho, turistas relatam que, mesmo estando em grupo, se sentem sozinhos. Não no sentido comum da palavra, mas como se estivessem cercados por algo que os isola do mundo. Uma bolha de silêncio que engole o som dos pássaros, o farfalhar das árvores e até o som da própria respiração. Alguns visitantes voltam mudados, mais calados, mais introspectivos. Outros voltam dizendo que ouviram cantos antigos nas ruínas, vozes que não falavam nenhuma língua conhecida, mas que pareciam chamar, hipnotizar. Pesquisadores que vieram investigar os fenômenos voltaram com equipamentos danificados, gravações com sons metálicos, gritos distorcidos e sussurros que só surgem ao serem ouvidos de trás para frente. Mas o mais perturbador são os relatos que dizem que a ilha não é apenas assombrada, ela é guardada. Guardada por presenças que não querem ir embora. Presenças que se alimentam do medo, da dúvida, da curiosidade dos vivos. E quando esses vivos chegam perto demais da verdade, algo os cala. Norfolk é sim linda, deslumbrante, hipnotizante, mas toda beleza demais esconde um perigo. E todo silêncio absoluto esconde um grito preso. Se essa história te arrepiou, imagina o que está por vir. Inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se. A próxima viagem será ainda mais sombria, mais profunda e muito mais real do que você pensa. E lembre-se, algumas ilhas não querem ser exploradas. Elas esperam. E quando você pisa nelas, já é tarde demais.